Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21, 26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, ele não esperava nada de nós, ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Boa tarde, família Nova Estação. Tudo bem com vocês? Vocês estão comigo? Eu estou com vocês. Amém? Abre comigo então Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Quem abriu, fala amém. Pouca gente. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, eu vou ler, você pode me acompanhar.
O fim das coisas é melhor que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. De novo agora comigo, vamos lá? O fim das coisas é melhor que seu início. Pode parar por aí. A gente está diante de um final de ano, né? É muito oportuno falar de fim das coisas num final de ano, né? No ano que está chegando ao fim. Mas, na verdade, o que Deus me tocou, me mostrou, me movimentou, não foi somente para falar sobre fim de um ano, que a gente está aqui prestes, né, a chegar, mas mais do que isso, é para falar sobre como é que está a nossa vida, como é que estão os nossos dias. Salomão, em Eclesiastes, ele vem trazer muitas reflexões sobre o nosso viver. Se você for ler com muita atenção Eclesiastes, você vai parar por muitos versículos e capítulos, e às vezes você vai parar por horas pensando naquilo que a Bíblia fala, através desse livro. E pensando no que a Bíblia fala em relação aos dias seus aqui na terra. Como é que estão sendo esses dias? Que nós sabemos que tem fim. E aí eu venho com essa palavra e o Rafa faz a abertura falando exatamente sobre vivermos como cidadãos dos céus. Sobre não vivermos somente o natural, em cima das coisas terrenas, mas o quanto que nós paramos, olhamos para nós e percebemos onde é que estão sendo depositados os nossos dias, como que eles estão sendo gastos. Quem já ficou reflexivo com Eclesiastes? Se você não teve essa oportunidade, eu convido você a ler. Às vezes você vai entrar meio em parafuso assim. Mas aí sabe o que você faz? Você se volta para Jesus. Quando você se volta para Jesus, você se encontra. Porque até mesmo esse versículo, quando você pega ele, pega essa frase, esse versículo, expõe ele a Cristo, ele não somente se torna um versículo, uma frase, uma direção, mas quando você expuser essa parte da Bíblia, ou qualquer uma delas, para Cristo, isso e qualquer outro versículo se torna revelação para a sua vida. Sabe por quê, querido? Cristo veio, viveu, cresceu, ensinou e morreu. E a sua morte é a que nos trouxe a vida. E a sua morte é que nos deu a salvação. O seu fim é o que foi o mais importante em toda a sua trajetória. Então, sempre quando você ler a Bíblia, seja no Velho Testamento, seja nos Evangelhos, seja nas cartas de Paulo, e você se vê confuso, se vê perdido por alguma conclusão, por alguma ideia, ou se alguém apresentar algo que te traga a confusão, a Bíblia não é para isso. Você pega esse versículo e expõe a Cristo. Cristo vai trazer luz e vai fazer você se encontrar. E vai fazer ainda mais, vai trazer revelação para a sua vida. Eu creio que esse versículo, que esse texto, que essa frase, não é somente para a gente olhar para os nossos dias e entender que eles passam e passam rápido, mas é para que nós pudéssemos sair do automático que nós cristãos também podemos ficar e permanecer no automático, aquele automático que não percebe o que você está vivendo, não percebe aquilo que está passando debaixo dos seus olhos e do seu lado. A morte de Cristo, o fim de Cristo, depois da sua ressurreição,
é o ápice e que nos traz a salvação. Mas os cristãos precisam perceber, precisam entender que os nossos dias podem estar sendo vividos de maneira automática. Então hoje, eu creio que a mensagem dele é para que nós pudéssemos ter um encontro com Jesus, um encontro com os nossos inícios, resgatar os nossos inícios, entender o nosso meio e salvar o nosso futuro. Todos nós temos inícios, todos nós temos processos e meios, e todos nós vamos ter um futuro e um fim. Eu creio que é isso, e é sobre isso que Deus tem para nós no dia de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nos colocamos na sua presença, Pai. Nos colocamos diante da sua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da sua mensagem, Pai. Que o Senhor venha nos tocar através do seu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha trazer libertação para nós. Que o Senhor venha trazer revelação para as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer salvação para todos. Que o Senhor venha trazer um encontro com Cristo. Um encontro com a vida, com o caminho e com a verdade nessa tarde, Pai. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, essa mensagem ela veio de encontro ao meu coração e diante de uma situação bem inusitada. A gente estava, mais ou menos uns 20 dias atrás, a Natália, a minha esposa, ela veio atrasar a menstruação alguns dias. Aliás, essa palavra menstruação é tão feia, né? Nossa, é feio. Eu tentei achar um sinônimo aqui para falar para vocês sobre isso, mas não achei. Se alguém tiver um sinônimo para isso. Mas, enfim, a menstruação da Natália, minha esposa, veio atrasar. Alguns dias, 2, 3, 4, 5 dias. E aí começou a ter um movimento em nós, né? Porque, assim, a gente tem uma filha de 14 anos, a gente tem um filho de 11 anos. Com isso você pode fazer uma conta já, e você sabe que a gente não é mais novinho. Em que a gente está numa outra fase. E que também eu sou uma pessoa que fez uma cirurgia que chama vasectomia. Então, teoricamente, a gente não pode ter mais filho, né? Mas a menstruação estava atrasada. Continuava atrasada. E a Natália teve sonho que estava grávida. Aí, de repente, eu encontro com um médico que fez a minha cirurgia. Que eu nunca mais tinha encontrado com ele. Eu encontro com ele. Aí eu dou um Google rapidinho assim sobre possibilidade de reversão da cirurgia e falo assim, olha, pode acontecer com 10 anos e eu vou completar 10 anos da cirurgia. Então as coisas começam a bater, né? E ainda atrasada a menstruação, né? E aí foi que a Natália entra meio que no momento de um pouco de angústia, assim, né? Preocupação numa noite. E fala, nossa, mas agora, né? Não sou mais tão novinha, como é que será que vai ser, tal? E aí, nessa noite, eu falo para ela assim, estava bem, tranquilo, né? Falei, viu, a gente fez cirurgia, tal, né? Então, se aconteceu, é porque Deus quis. O que nós vamos fazer diante daquilo que Deus quer? A gente faz orações perigosas. Faz, Deus, da minha vida aquilo que o Senhor quer, não é verdade? A gente não ora assim? Traz para mim os seus propósitos, faz a sua vontade na minha vida e se aconteceu algo que parecia impossível, vamos assumir, beleza. A gente foi dormir e ela acordou bem no outro dia. Ela acordou em paz, tranquilo. Só que aí o homem, ele começa a ser mais racional depois. Aí no outro dia eu comecei a fazer conta, né? Aí eu comecei a fazer conta de um filho na escola, quando que eu ia sair, o outro ia entrar e tal. E aí eu comecei a olhar para casa, quantos quartos tinha na casa. E aí você já começa a se movimentar, né? Aí eu comecei a ficar mais preocupado. Ela já estava bem e eu preocupado. E eu começo a pensar, nossa, como que eu posso aumentar a fonte de renda, né? O que eu posso fazer a mais? Os tempos que está livre para isso, para aquilo, enfim.
E aí a gente fala para as crianças, e aí as crianças já reagem também, cada um de uma forma. Um fica feliz, eu vou cuidar e tal, a outra fica preocupada. O que vai acontecer? E se minha mãe morrer no parto, o que eu vou fazer com essa criança que matou minha mãe? Entendeu? É isso. Normal. Cada um é de um jeito, cada filho está num lugar. Mas eu sei que foi um barato, foi divertido até. Já colocamos nome, a Joquebede vai vir, tal. Natália vai comer para alimentar a Joquebede. Aí a Maitê já manda mensagem para a Natália: mãe, entra, porque o pai vai demorar para ir te buscar, leva a Joquebede para dentro aí, que está frio. E aí fica divertido, mas, enfim, a menstruação veio, né? E o milagre não chegou. Mas o fato é que isso movimentou as nossas vidas, né? E depois, um dia depois de viver esse turbilhão de emoção, né? E de coisas, é claro que seria uma bênção, é claro que seria, para mim, um sonho, né? Vocês sabem que eu queria ter tido mais filhos, mas, acima de tudo, depois que passou, eu fui querer entender o porquê daquilo. Eu comecei a fazer perguntas para Deus. Você pode fazer perguntas para Deus, tá, querido? Faça. Só não espere a resposta que você quer. Quando você faz uma pergunta para alguém, não espere a resposta certa, espere a resposta. Então você pode perguntar para Deus. E aí vem a resposta. E eu perguntei para Deus, e Deus falou: olha, você percebeu o quanto que vocês se movimentaram com algo novo que ia vir? Você percebeu o quanto que seu coração se moveu? O quanto que você ficou animado, o quanto que você ficou preocupado também, ficou feliz, ficou agitado, teve que sentar, o quanto que você teve que sentar à mesa e conversar mais? Pois é, você pode viver isso com os filhos que você já tem, por exemplo. Você tem 2 filhos e você pode viver essa novidade de vida. Você pode viver o novo com eles hoje. Você tem outras coisas que você pode viver o novo hoje. Porque eu sou um Deus do novo. Eu sou um Deus de coisas novas. E você não precisa do novo para movimentar a sua vida para nenhum lugar. Porque o novo pode existir todos os dias na sua vida. A partir do momento que você se encontrar com um Deus que é novo e que faz novas todas as coisas, que tem uma misericórdia que se renova. Foi isso que ele me atentou. E não só isso, ele falou: a gente tem uma tendência, né? Tudo que a gente começa com um gás forte, né? Os inícios são, se entrega para aquilo. Você se dá ao máximo, então emprego novo, você faz tudo, chega antes, vai embora depois. Quando o emprego fica velho, você chega atrasado, fica contando no horário, a hora que vai para sair. Abre uma empresa, você pensa antes de abrir, você fica planejando, o coração fica batendo, você conta os dias para começar algo novo. Você conta os meses, fica aguardando para o filho nascer, para o casamento chegar, o casamento novo, né? Um novo relacionamento, começou a namorar, aquele namoro novo, é tudo. É maravilhoso. Só que as coisas começam a ficar, os dias passam, e a gente vai perdendo o gás. E a gente vai entrando num automático. Um automático do velho. A gente vai entrando num automático que faz as nossas coisas velhas. Mesmo sendo diante de um Deus que é novo. E que tem um vinho novo. E precisa de odres novas. Sabe? A gente faz de hábitos, até hábitos. Você começa o negócio tudo certinho, né? Então começa o ano, você vai lá, vou fazer exercício, uma dieta, e faz tudo legalzinho, começa rigoroso, de repente vem uma situação, um aniversário que você é convidado, né? E aí você fica ansioso por alguma coisa, já pega um chocolate, já come o chocolate inteiro, de repente já se abandonou a dieta. Você não volta mais na academia, passa longe, vira a rua antes para não passar na frente, né? E aí a gente se perde até em hábitos.
Será que a gente não se perde no nosso viver também? Como que a gente pode encontrar Cristo dentro de um início, dentro de um meio e dentro de um fim? Abra comigo Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esses versículos falam de início, falam de meio e falam de fim. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Cristo inicia a sua jornada vindo em forma humana, vindo como criança, sendo criado por uma mulher e um homem, sendo dependente, vindo em forma humana como a nossa forma. É um início simples. Mesmo sendo Deus, ele se faz homem. Inicia de maneira simples. E qual é o meio? O meio é, e foi obediente. O meio de Cristo, o processo dele, é um processo de obediência. Antes de chegar no fim, o meio da jornada de Cristo é um meio em que ele obedeceu, obedeceu e obedeceu. E o fim é um fim de morte e morte de cruz. Mas o versículo 9 continua: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, há um início, há um meio e um fim em Cristo. Mas é o fim que muda a história, mas é a morte que faz de nós, cristãos, que não para na morte, porque se você for no túmulo, um possível túmulo de Cristo, uma possível escrita estaria lá: não está mais aqui. Ressuscitou ao terceiro dia. Nós tivemos outras religiões, com outros homens bons, mas que todos, se você for no túmulo, vai estar lá: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz. Cristo ressuscitou, e o fim dele o colocou em uma posição soberana. Ele está assentado à direita. Ele está sentado no trono de Deus. O trono de Deus é para ele. É isso. E é isso que ele vem falar e vem se conectar com o Eclesiastes. Vem se conectar com um fim que pode ser muito melhor que o começo. O que acontece é que às vezes a gente começa, e não só começa com gás, mas às vezes a gente começa de uma forma muito gloriosa. A gente começa lá em cima. E o começo glorioso coloca a gente num lugar em que a gente se distancia de Cristo. Coloca a gente num lugar em que o meio, e dentro do meio da nossa jornada, nada satisfaz o nosso viver. A Bíblia tem alguns exemplos de homens que iniciaram bem e terminaram mal. Eu não vou falar todos, mas eu vou citar um. Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser rei do povo de Israel. E não foi assim, aleatoriamente. Saul foi escolhido, foi colocado. E Saul não era qualquer homem, não. Saul era um guerreiro. Saul era um homem alto, que os mais altos batiam no ombro dele.
Eu sou baixo, eu tenho inveja do cara que é alto, tá? Eu acho da hora ser alto. Mais uns 5, 6, 7 centímetros para mim seria lindo. Mas o fato que Saul, o mais alto, batia no ombro. Então ele não era só um guerreiro, era um cara bonito. A Bíblia fala que ele era bonito. Era belo. Tudo isso levou ele para um lugar. E pode ter levado ele para um lugar de glória, um início de glória. O que acontece é que o meio da vida de Saul, no meio da vida dele, teve um encontro com a desobediência. O meio da vida de Saul foi encontrado por um distanciamento de Deus, uma desobediência a tudo aquilo que ele poderia ou deveria fazer. E o fim da vida de Saul, mesmo sendo um homem belo, um guerreiro, escolhido por Deus para ser rei, é um fim dos piores fins. O fim é um fim de suicídio. Não só vendo os filhos sendo mortos, ele não permite que um filisteu venha matá-lo. Ele mesmo faz isso e se suicida. Mesmo tendo um início de glória, ele se encontra com um fim ruim. Mesmo tendo sido escolhido, ele se encontra com algo que estava inerente para alguém que vive no automático, para alguém que vive os dias e se permite viver os dias passando, sem fazer reflexões sobre onde é que está o seu coração. A gente é muito ligado no começo e no meio da jornada, principalmente quando o meio da nossa jornada não dá certo, ou quando não está tão bom. A gente olha para Cristo e olha para Deus e fala, não, mas tem que dar certo, eu tenho que dar certo. As coisas têm que acontecer da melhor maneira possível. Mas nada tem que acontecer não, querido. Não tem que nada. Você não tem que dar certo. Você não tem que prosperar só porque você se encontrou com Cristo. Você pode sim prosperar, desde que a sua prosperidade aponte para Cristo. Desde que a sua bem-aventurança aponte para um Deus de começo, de meio e de fim. É isso, é sobre isso que a palavra vem dizer. E ela não vem só falar isso, ela vem nos mostrar, abra comigo em Jeremias rapidinho, capítulo 29, versículo 11. Olha o fim, olha Deus falando sobre o fim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o Deus que tem para nós início, tem meio e tem fim. Você não precisa se preocupar todos os dias com aquilo que você vai ter, com o casamento que você precisa ter. Você precisa se preocupar se o seu casamento dá glória a um Deus vivo. Você precisa se preocupar se a sua família contempla um Cristo. Se a sua família reflete uma família que foi alcançada por amor de Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. E eu quero, deixar para vocês 4 pontos. Quero deixar para vocês 4 pontos para que vocês façam desse versículo de Eclesiastes, dessa história de Cristo, algo prático no viver, hoje, amanhã e depois. 4 pontos que pode fazer da sua jornada, dos processos que você está vivendo, não um desejar por um milagre muitas vezes. A gente está no meio do processo e a gente quer um milagre para que Deus resolva as coisas da gente. Eu estou no meio do processo, que é importante o processo para mim. Eu estou sendo construído ali. Aí eu fico pedindo para Deus resolver meu processo. E o que eu preciso é o processo. O que eu preciso é viver aquele processo. E esses pontos, querido, se forem importantes para você, a mensagem, você pode até anotar.
Mas eu creio que pode fazer com que você, no dia do processo, no dia ruim, você entenda o que Deus tem para você hoje. Primeiro ponto, acho que está aí na tela, tem a ver com o início. Nem sempre você vai ter opção para escolher o melhor início. Nem sempre a gente vai ter condição de nascer na melhor família. Nem sempre o nosso casamento vai ter o melhor começo. Nem sempre o meu trabalho vai ter um início glorioso. Mas sempre você vai ter a oportunidade de mudar o seu destino. Isso é uma verdade para mim e para a sua vida. A minha vida contempla isso. Não importa como que você começou. O importante é você saber que o futuro e o destino final você pode alterar hoje. Você pode estar no início de algo. Você pode estar no meio. Mas o que você tem que ter certeza é que esse final, que o final da sua vida, com certeza pode ser mudado. Talvez você nasceu e você começou diante de situações ruins, diante de palavras ruins, diante de exemplos ruins. E às vezes você carrega isso para o meio da sua jornada. Às vezes você carrega isso para todos os dias da sua vida. E você carrega isso para o final também. Você não precisa carregar. Você pode hoje fazer do início ou do meio algo que foi alcançado por um Deus do novo. Para um Deus que faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Segundo ponto. Ninguém é julgado pelo início. E sim, pelo fim. Todo mundo que tem um bom começo, como o começo de Saul. Qual é a história de Saul? É lembrado por quê? Por algo bom, por uma história boa ou por uma história ruim? A gente usa a história de Saul para fazer algo ou falar algo que a gente não venha fazer. Mas ele teve um início bom e teve um fim ruim. O que fica, querido, o que vai ficar é o final. A gente sabe de histórias, tem atleta que para no auge. Por que o atleta para no auge? Para ele ser lembrado. Uma boa maneira. Para ser lembrado lá, ó, performando. Pelé parou no auge, né, pastor Milanês? Pelé parou no auge, né? Eu não vi, não acompanhei, mas o senhor? Pelé parou no auge. Que eu saiba, o Pelé parou no auge. Assim, não no auge, na melhor forma dele, mas ele não parou jogando mal. Ele parou novo, ele parou jovem para os dias de hoje. O maior atleta parou no auge ou perto daquilo que seria uma performance aceitável para que o fim dele não deturpasse toda a carreira. Você vai ser lembrado pelo fim. Você vai ser lembrado por aquilo aonde chegar a sua vida, aonde a sua vida alcançar, o rastro que ela deixar. Não importa se você começa numa função na empresa, o que importa é aonde você vai deixar a empresa. Não importa se você começa com gás, fazendo tudo certinho, se você sair de lá fazendo coisa errada, essa vai ser a história que vai ser lembrada. Abra comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Essa carta à igreja de Laodiceia, a característica dessa igreja era uma igreja morna, uma igreja que parou no meio, uma igreja que parou no meio da jornada, uma igreja que se deixou esfriar. Você pode entender que foi uma igreja que não chegou a ser aquecida, mas eu entendo muito que o morno tem a ver com alguém que já foi quente, que deixou esfriar. E que no meio da jornada pode ficar pelo caminho.
E essa carta diz o seguinte, no versículo 21, vamos até ler desde o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, querido. É o fim da sua vida que vai representar. É o fim da sua jornada que vai representar e que vai julgar o seu viver e os dias que você vive aqui. O importante é você fazer do meio ou fazer do início algo que se volte para Cristo. É importante você olhar para essa mensagem. É importante você olhar para se bater. A porta está batendo a porta do seu coração. Aonde é que você está no meio da sua jornada? Se acabasse hoje, como é que você olha a sua vida? Com bons olhos, com alguém que teve um bom fim e deixou um legado, ou alguém que passou e viveu de maneira automática? Se acabasse hoje, se o fim fosse hoje, como é que você olharia os seus dias na terra? O que eu tenho certeza é que Cristo tem para você o direito de sentar-se com Ele no trono. O que eu tenho certeza é que hoje você pode pegar a sua vida e o seu viver e se voltar para Cristo, entregar os dias aqui na terra para Ele, para a vida que há nele. Terceiro tópico. Uma visão de longo alcance é fundamental, querido. Um viver com uma visão de longo alcance. No meio da jornada, se você não conseguir olhar lá, não conseguir sair do meio, do ambiente, do turbilhão que às vezes você pode estar vivendo, você não consegue continuar a caminhar. Jesus estava sofrendo e suando sangue. Quando ele olha para o final da jornada e fala assim, que seja feita a sua vontade. Jesus sofria e no sofrimento ele obedece, porque ele tem uma visão de longo alcance. Querido, Moisés guiou o povo por 40 anos. O que Moisés usou, além de ter uma promessa? Moisés tinha uma visão de longo alcance. Mas você vai falar para mim assim, mas Moisés não chegou na terra prometida, mas não precisou, querido. O propósito da vida dele foi guiar o povo até lá. Isso é tão forte que Moisés não chegou, mas Deus permitiu ele ver a terra prometida. Porque Deus honrou a vida dele, falando assim, olha, tudo aquilo que você viu antes, toda aquela sua visão de longo alcance está aí, ó. Foi concretizado, o seu propósito foi vivido. O fim é melhor do que o início. Quando você consegue olhar lá, quando você consegue olhar para os dias, quando você consegue olhar para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, e entender que lugar que você está caminhando com eles, para onde que você está levando eles, para onde você está conduzindo. Você que é pai, você que é mãe, se você saísse da vida deles, para onde eles iriam? Você tem certeza que eles iriam para o caminho? Você tem certeza que você tem mostrado o caminho para ele? Todos os dias. Você tem direcionado eles? Como? De que forma? Você lê a Bíblia com eles? Você lê a Bíblia para que eles te vejam lendo a Bíblia? Você faz algum esforço para levar eles para algum lugar em que eles possam ser semeados? É um viver de propósito ou é um viver no automático? Como é que está esse meio do caminho?
Como é que está o meio do caminho do seu casamento? Querido, o que mais tem são inícios gloriosos, como eu disse, mas rapidamente, pessoas que se perdem, pessoas que se encontram com Jesus, rapidamente se perdem. Casamentos que são gloriosos no início, fazem uma festa maravilhosa, 30 dias separa, 3 meses separa, faz uma festa num castelo, dá 3 meses, separação. Empresas que abrem e fecham em menos de um ano. 20% das empresas no Brasil fecham em menos de um ano. 65% fecham em menos de 5 anos. 65%. Como é que está o meio da jornada? Do seu viver. Convido você a olhar para você e para aquilo que você vive, os seus passos. Ah, mas será? São coisas tão corriqueiras. É no corriqueiro que você entrega a mensagem de Cristo. É no corriqueiro que a sua vida aponta para um Cristo vivo, ressurreto, ou aponta para um Cristo morto que está pregado numa cruz e que não faz diferença para ninguém. 4º ponto. O fim é a colheita do caminho. Gálatas 6, 7. A Bíblia é bem enfática em dizer, para a gente não se enganar, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que você semear, você vai colher. O fim, querido, é a colheita das sementes que você tem plantado todos os dias. O fim da sua vida, o fim de tudo que você está vivendo, é a colheita das sementes que você tem jogado. Quais são as sementes que você tem na mão agora? Quais são as sementes que você tem na mão? Quais são as sementes que você plantou ontem? Quais são as sementes que você plantou essa semana? Onde é que foram as sementes? Para quem foi? É o fim. Como é que vai ser o seu... Como é que poderia ser? Eu falo que tem uma coisa que pode nos deixar mal, né? É pensar no nosso velório, né? Imagine planejar o seu velório. Um negócio ruim, né? A gente está assistindo The Crown, o último episódio, foi o último episódio? A rainha é abordada para planejar o seu velório. Que coisa mais horrível isso. Mas não, pode ser uma coisa boa. No caso, colocou ela num lugar muito ruim, que ela ficou mal, mesmo sendo a rainha, né? Ela ficou mal, ela ficou reflexiva. Porque mesmo sendo rainha, tinha uma coisa que era comum a nós. Ela sabia que ela ia morrer. Mesmo sendo rainha e tendo um velório magnífico, ela ia morrer do mesmo jeito. Não tinha como ela escapar disso. E aí isso levou ela para um lugar de reflexão, pensativa, né? Mas o fato é, poderia não ser assim. O velório no Brasil é um episódio, é um momento de profunda tristeza somente. Quem gosta de ir em velório aqui? Eu não gosto de ir em velório. Porque é um lugar de tristeza. Aqui no Brasil isso é praticamente unanimidade, em outros países não é assim. Por quê? Porque o velório pode ser um momento de comemoração, um momento de celebração. Quando você entende que temos início, que temos uma jornada e que temos um fim, o velório pode ser um momento de a gente contemplar tudo aquilo que você fez e semeou durante a sua vida inteira. A morte de Cristo é celebrada por nós. A morte de Cristo é celebrada por nós, porque a morte de Cristo nos traz a salvação e a vida eterna, e nos dá a limpeza, e nos purifica. A nossa morte pode sim ser celebrada, desde que você consiga entender que os seus dias são contados, e os seus dias podem ser momento de semear em pessoas, em vidas, em coisas além das tuas coisas.
Aliás, em quem que você tem semeado que não é alguém da sua família? Faço a pergunta para você. As pessoas que irão no seu velório, começa a pensar nas pessoas que irão no seu velório. Elas receberam sementes da sua vida? Você tem semeado na vida de pessoas para que elas possam chegar no seu velório e falar assim, olha, é muito triste, a gente vai ter saudade. Mas que vida maravilhosa. Quantas sementes que ele plantou ou ela plantou na minha vida. Que vida que apontou para Cristo. Que vida que contemplou a Cristo e um viver maravilhoso. É sobre isso. É sobre você olhar para o fim, entender que não é sobre as suas frustrações, as suas vitórias e derrotas, mas é sobre um Jesus que está lá e que é o fim das coisas. Eu queria chamar a banda, por favor. Enquanto a banda sobe, você abre comigo em Apocalipse 21. Lá no versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Mais uma vez, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Nenhum amém. Glória a Deus. Ele não está te chamando para ser um servo. Ele está te chamando para ser um filho. Ele está te dizendo que ele é o princípio e o fim. Então, querido, quando você estiver no meio da jornada e você não conseguir enxergar a saída, quando você estiver no meio da jornada e a sua visão estiver totalmente embaçada, quando você estiver no meio da jornada e você olhar para frente e não conseguir enxergar nada, você olha para Cristo, porque quando você olhar para Cristo, você vai enxergar Cristo, porque quando você olhar para Cristo, o fim das coisas vai ser Cristo, e a sua vida só será um meio para apontar a Cristo, e o seu trabalho será um meio para apontar a Cristo, não será o fim das coisas. A sua vitória não é o fim, é o meio que pode apontar a Cristo. A sua vida hoje pode passar a ser alguém que aponta para Cristo, que não está aqui buscando um milagre, que não está aqui buscando resolver os meus problemas, que está aqui querendo ser um meio para apontar para um Cristo que faz novas todas as coisas, que nos faz filho e que nos dá o direito ao trono. É muito. Fique de pé, querido. Eu não sei o quanto que a sua jornada, eu não sei como é que está a sua jornada nesses dias. Eu não sei em que ponto você está, se você está no início, se você está no meio, se você não enxerga o fim. Mas eu creio nesse Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu creio num Deus que fala para a gente olhar para Ele. Olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé vai ser consumada em você, a sua fé, quando você olhar para Cristo e fazer do seu viver
algo que é um meio que aponta para Cristo. Até porque, querido, sabe o que é revelação para mim e para você também? Que quando a gente entende e se volta a vida para Cristo, não há fim, não existe mais fim naqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele acabou com o fim, Ele acabou com a morte. Quando você olha para o fim, você vai entender que nem a morte física será um fim para você, mas será uma promoção. Você vai ser transferido para algo muito melhor. Você vai ser colocado em um lugar muito melhor. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a entregar, e a se entregar. A entregar o seu meio, entregar o seu início. Convido você a entregar os seus dias, os dias que você está vivendo hoje. Convido você, querido, a entregar o controle da sua vida, o domínio da sua vida. Onde é que está o domínio? Onde é que está o controle? Para onde que está apontando o seu viver nesses dias? Eu convido você a olhar para você mesmo. E ao olhar para você mesmo, encontrar a um Cristo que está olhando para você e que está esperando você se entregar por inteiro para Ele. Que está esperando você entregar o meio que é o seu viver. Que está esperando você a fazer dos seus dias algo que contemple a esse Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos colocamos na sua presença, Pai. Entregamos aqui o nosso viver. Entregamos aqui tudo que vivemos. Inícios ruins, inícios frustrantes, inícios dolorosos. Nós entregamos ao Senhor agora no seu altar. Nós entregamos processos e meios em que estamos vivendo, dolorosos também. Nós entregamos no seu altar. Nós entregamos um viver que passa a ser voltado ao Senhor, Pai, e para o Senhor. Nós entregamos vontades, desejos ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida por inteiro e nos arrependemos de nos estarmos distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Receba a nossa vida nessa tarde, Pai. Receba o nosso viver. Receba o meio da nossa jornada. Receba o nosso coração, a nossa mente. Em nome de Jesus. Que alegria estar aqui com vocês nesse culto mais uma vez. Quero que você tenha uma excelente semana e quero convidar você a comentar aqui nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de participar. Conte o seu milagre, conte aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Nós esperamos o seu contato. Uma boa semana, Deus abençoe.